De volta com o nosso programa Tudo Posso, vamos falar de artesanato. O artesanato, que antes era visto como algo caseiro, hoje tem adentrado até mesmo nas fabricações em série. O conceito de artesanato é extenso e diversos são os produtos que se podem comercializar dentro desse âmbito. Porém, você precisa estar atento de como vender esse trabalho. Isso que é importante. Nós estamos recebendo o especialista em marketing para artesanato, André Gibran, para dar algumas dicas para você que é artesão e você que quer ser artesão, né? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Maria Cândida. Tudo bem? André, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo com a Rafael. gente aqui, né? Obrigado. Como que tá esse mercado? Tá um mercado bom demais. aquecido? Tá fraco? Tá bom demais? O mercado de artesanato é assim, muita gente pode me ouvir falar, tá bom demais. Esse cara tá meio doido, porque como assim? Eu faço artesanato aqui em casa e não tô vendendo isso tudo, né? Mas é só uma mudançazinha, na verdade você tem que aprender algumas habilidades a mais. Talvez esse bom demais seria, para quem sabe vender, tá bom demais. Exatamente. É isso, André. Para quem sabe vender tá bom demais, né? E como que você entrou Para nessa quem seara? faz Pra um quem trabalho bom, né? também. Acho que a gente vai entrar nessa seara. É verdade. Agora, André, como que você entrou nisso? Você é artesão também? Então eu vou contar de maneira resumida, tá? Para tentar não pegar muito tempo. Eu não sou artesão, eu nunca fiz artesanato e agora, claro que eu faço algumas coisinhas, eu me interesso mais depois que a gente começa a trabalhar com isso, né? Mas a minha tia, Elza Aidar, ela sempre fez artesanato, inclusive ela costuma aparecer em alguns programas de TV já também. teve com a gente aqui, Elza. Então, ela falou mesmo. E aí ela sempre quis vender aulas pela internet, é um pouquinho diferente, que é um ramo que a artesã pode seguir também, né? E aí ela não vendia nada. Eu conversei com ela, porque eu estava começando em marketing, eu falei, e aí tia, a senhora tem vídeos no YouTube com mais de 90 mil visualizações? Que é isso? Ela tinha vídeos com muita coisa. Ela falou, mas eu não vendo nada, nenhum real. Falei, como assim? E eu tinha feito o curso de artesanato, de artesanato não, De marketing digital. Eu falei, tia, vamos juntar, porque eu estou sem produto e a senhora está sem vendas. Então vamos juntar as coisas, vamos vender junto? E deu certo. Foi assim que começou. Mas eu trabalhava no Tribunal de Justiça, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, e hoje, graças a Deus. Agora, essa situação da tua tia, por exemplo, né? Ela tem lá um vídeo com 90 mil visualizações, então o segredo não é justamente você fotografar, você criar um vídeo e jogar numa rede social, não é isso? Não é isso, porque o que acontece? Eu falo bastante de Facebook também, muito de Facebook. E o que o artesão geralmente faz, é fazer isso que você falou. Pega a peça, fotografa, coloca lá como se o Facebook fosse uma loja. Minha amiga artesã, o Facebook não é uma loja, tá? Então é de outra maneira, é através do relacionamento que você consegue atingir o público. Como assim relacionamento? Porque o Facebook é um lugar de relacionamento. Exato. Então, como relacionamento? Então vamos fazer o seguinte, eu nas minhas loucuras de tentar ensinar da maneira mais fácil possível isso, eu criei uma siglazinha que se chama Atreve. O Atreve, que agora está começando a ficar famoso, é o seguinte, para vender pela internet você precisa de 3 coisas. O Atreve é o atrair, atrair. Precisa atrair pessoas para a sua página no Facebook. Provavelmente com as suas fotos você atraia quem gosta de artesanato. Depois o pessoal pula o RE e vai direto para o VE, que é o vender. Então você precisa atrair pessoas para se relacionar com elas e depois para vender. Como se relacionar, né? Tudo começa com você escolhendo o público para quem você quer vender. O segredo está no meio aí, é isso? É o segredo está no relacionamento, mas desde o atrair também é um segredo. Porque o que eu vejo muito, Rafael? As artesãs, nas páginas delas do Facebook, elas têm muito outras artesãs. Então, outras artesãs não necessariamente vão comprar dela. Esse não é o público-alvo. Então, como atrair esse público certo? Começa pela definição do público certo. Para quem que eu quero vender, né? Minha amiga, o que você vende? Eu vendo jogo americano de patchwork. Ah, legal, bacana, bonito, tem jogos lindos, maravilhosos. Tá, para quem que você quer vender? Para todo mundo, de 18 a 70, 80 anos. Não dá certo. No Facebook você define um público específico, então você dá, eu quero vender então para mulheres de 40 anos, que gostam de receber pessoas em casa, que gostam de cozinhar. Então olha as dicas. Gosta de receber pessoas em casa, gosta de cozinhar. Você pode falar um pouco sobre essas coisas e misturar o seu conteúdo do artesanato. Então, dessa maneira, você atrai pessoas e se relaciona com elas. É aquela coisa assim, você vai postar uma foto, mas você coloca, olha, sua casa e sua mesa de jantar pode ficar muito mais elegante, muito mais convidativa com essas peças que hoje eu ofereço. Exato. É isso? Exatamente. É isso? Seria ter um textinho de apresentação para você cativar o cliente? Olha que interessante. Eu sou uma artesã e eu vendo jogo americano de patchwork. Então, eu saco meu celular do bolso. Tranquilo, coisa simples. Vídeo no Facebook hoje é muito bom. Então, eu pego o celular,
oi, tudo bem? Eu sou tal, sou artesão. Olha só, hoje eu quero te dar 3 dicas para você poder arrumar melhor uma mesa de jantar para receber seus convidados numa sexta-feira, por exemplo. E aí você, olha só, a dica é essa aqui, você arruma assim e tal, vai filmando. Sabe essa coisa meio caseira de selfie que o pessoal adora? Isso aproxima muito o artesão do consumidor final e você dá dica. Não necessariamente você está falando, compra aqui meu jogo americano, mas o jogo que está aparecendo é o seu. Você está dando um serviço, oferecendo um serviço e através desse serviço você compra, ele consegue comprar um outro benefício. Isso, você dá um conteúdo de valor, basicamente. Acho que quando a gente estuda marketing, né, a gente sabe que, na verdade, a pessoa não compra só o copo. Ela compra o benefício que aquele copo pode levar a ela. Exatamente. O segredo do artesão é aprender justamente isso, né? Isso. Que valores vai agregar à vida dessa pessoa. Isso mesmo. Você sabe que isso é uma grande dificuldade. Eu tenho um curso na internet que ensina isso, que é o Academia Facebook para Artesanato. E as grandes dificuldades são bem no começo mesmo. Como que eu defino meu público e como que eu viro essa chavinha para fazer meu artesanato que eu amo fazer, que é muito gostoso. Eu faço ali, depois a Ana vai mostrar umas coisas lindas aí, né? Mas como que eu viro essa chavinha para produzir conteúdo? Como é que eu relaciono isso a conteúdo, André? É exatamente essa questão que eu acabei de explicar aqui, que é só um dos exemplos. Os vídeos, no caso da sua tia, né? 90 mil pessoas e tal, o que ela fazia de errado? Quando você tem muita visualização no YouTube, as pessoas, nossa, hoje em dia tem muitos YouTubers, né? É legal, né? Então, assim, se tem muita visualização, você consegue ganhar o dinheiro do YouTube só pelas visualizações. Poxa, mas cada anúnciozinho que aparece, você ganha alguns centavos. A pessoa clica ali, se clicar, né, tem outros tipos também, e aí você ganha alguns centavos. Esse dia eu estava fazendo uma pesquisa e eu descobri que 1000 visualizações, a pessoa vai ganhar lá entre 1 e 4 dólares. 1000 visualizações, imagina 1000 pessoas vendo vocês, né? Então, o que você tinha perguntado mesmo, Maria Cândida? Eu falei do YouTube. O que ela fazia de errado? O que ela fazia de errado? Na verdade, ela não tinha ninguém que a orientasse no marketing digital. Ela só postava o vídeo e... enfim, o que vinha de dinheiro, que era um pouquinho, era só das visualizações. Mas ela nunca pensou, por exemplo, em ter o que ela tem hoje, que é uma área de membros, onde a pessoa faz um pagamento mensal, ela tem a Pet Escola. Então a pessoa paga ela R$ 15,70 por mês, todo mês, recebe um login e senha automaticamente para acessar as aulas dela numa área restrita. Então é o conteúdo premium, é isso que ela não tinha. Ô André, você acha que as pessoas têm medo de vender, de se mostrar? Tem esse lado também? Então, tem medo de vender. Que não acreditam no próprio trabalho. Não, são pessoas tímidas, eu acho, que não querem exposição. Mas vamos mudar esse medo de vender agora, porque acontece o seguinte. Eu também já fui meio assim, meio tímido para vender. Aliás, eu era muito, muito, muito tímido. E não é que você não gosta ou tem medo de vender, você tem medo de não vender, né? Vamos falar sério, porque assim, não vender é péssimo. O que que vem com isso? Rejeição, braba, né? Ah, eu queria te mostrar, até porque é um produto que você fez com amor. A pessoa fala, não quero, faz até aquela carinha assim, poxa vida, é horrível, mas vender é maravilhoso. Então vai por mim, a partir da primeira venda que você faz já é muito gostoso, né? Nossa, é demais. É isso, mas tem sim a timidez, claro, e a internet reduz essa timidez. Você está sozinho no seu quarto. Você não está lidando com ninguém, cara a cara. Exatamente. Né? Por mais que lidar com a câmera seja difícil, é mais fácil do que, de repente, você ir até uma pessoa que você não conhece bem e aí você tentar vender para ela. Então é muito bom, o pessoal está vendendo bem pela internet. Ou de porta em porta, né? Que cansa, tudo é muito cansativo. É verdade. Né? No começo da conversa, a Maria Cândida falou justamente sobre peças bem feitas, né? Sobre peças bonitas, né? A Ana, inclusive, vai estar com a gente aqui na Habitar, né? A gente sabe que é nos detalhes que ela acaba também agregando valor ao artesanato que ela faz e que acaba chamando a atenção. Falta esses toques, essas dicas para os artesãos de modo geral? Dos detalhes e da peça? De trabalhar com qualidade, André. Com qualidade. Tem muita gente que começa no artesanato e aí faz alguma coisinha e de fato ainda não tem aquela qualidade e quer partir para a venda. Então isso falta em quem é iniciante. Geralmente quem já está há mais tempo faz a coisa muito bem feita e é aí que eu fico muito triste, porque não consegue vender. Eu tenho um vídeo que eu coloquei no YouTube que eu falo exatamente sobre isso. Gente, olha, eu dou vários cursos para você na internet, te dou dica de Facebook, dica gratuita e tal. Mas se você não fizer bem o seu artesanato, esquece tudo o que eu falei, porque aí não adianta. Então a pessoa... É o primeiro passo, né? Quando ela quer vender artesanato, então ela tem que estudar o artesanato, que ela já estuda e que ela adora, e ela produz, e ela vai ter que estudar um pouco de vendas. Não tem jeito, você quer vender, tem que saber vender. Você é especialista em marketing digital. Você acredita muito nessa venda pela internet, pelas redes sociais? Muito, muito, porque... Por exemplo, a artesã ela pode vender as peças dela, né? E aí ela tem, para quem que ela começa a vender quando é assim? No salão de cabeleireiro, para amiga, para família. E o que acontece? Que a artesã se sente muito desvalorizada. Ela acha que a família compra por dó às vezes. Vai comprar para me ajudar. E muitas vezes elas ouvem essas, não, eu vou te ajudar aí.
Isso pesa, né? Ai, meu Deus, não preciso de ajuda. Então, na verdade, ela vendendo pela internet, isso não acontece, mas ela vende para desconhecidos. Como é bom vender para desconhecido, ninguém está comprando por dó, né? Por que funciona? Porque você atinge o Brasil inteiro e se quiser você atinge fora. Mas vamos começar pelo Brasil, né? Você atinge o Brasil todo, tem os correios, então funciona muito bem. Cada vez as pessoas compram mais pela internet. Você acredita que eu, Rafael, não comprava pelo Mercado Livre? Você não comprava? Tinha medo. Esses dias chegou um monte de encomenda para mim do Mercado Livre. Compro bastante agora, né? Aliás, você falou sobre o Mercado Livre, existem outras plataformas também que você coloca os seus produtos à venda. Funciona também, André? Funciona. Qual que é o grande erro, Rafael, que as pessoas começam? A primeira pergunta que uma artesã me faz quando ela quer vender pela internet. André, me ajuda. Que loja virtual que eu monto? Plataforma loja virtual. Vamos lá, atreve. Atrair, relacionar, vender. O que é que a loja virtual faz bem? Vender. É o terceiro. Está faltando atração e relacionamento. Então você começa por um lugar gratuito, por exemplo, que é o Facebook ou o YouTube, e manda tráfego lá para a sua loja virtual. Porque a loja virtual, por exemplo, eu queria lá, Rafael Artesanato, é isso. Mas até a pessoa precisa chegar até esse Rafael Artesanato. Não é uma loja de rua que as pessoas passam em frente todos os dias. Exato. Não é isso? Ela tem que dar um Google lá, né, uma busca, para poder chegar a isso. Você pode impulsionar o seu Facebook, né, o seu YouTube, tudo isso dá para você fazer, todo esse movimento. Não é? Dá, com certeza isso ajuda muito. Mas aí o que você vai impulsionar? Porque o Facebook coloca bem facinho, impulsionar publicação. A artesã vai lá, impulsiona, gasta R$30, não deu resultado e ela desiste de vez. Né? Então o que você vai impulsionar? É melhor você impulsionar alguma coisa que vai atingir a pessoa nesse sentido que eu mostrei. Impulsiona um vídeo seu então. Né? Não manda a pessoa direto para a loja virtual, porque lá ela vai ver as peças, mas ela não te conhece ainda. Uma pessoa comprar de você, a pessoa precisa ser conhecida, né? A pessoa precisa te conhecer, precisa gostar de você, confiar em você e, por último, ela compra de você. Você acha que esse tipo de compra é assim? Porque a gente faz várias compras na internet e a gente não conhece a pessoa, a gente só conhece a loja, né? É verdade. Mas a gente faz porque o produto é bom. Isso. Esse tipo de material, você acha que é assim? Tem essa coisa artesanal, inclusive, de relacionamento? Você falou de uma coisa interessante, Maria Cândida, que eu classifico como luta sangrenta. O que é a luta sangrenta? Quando você faz anúncios no Google AdWords, por exemplo, aí todo mundo está ali pagando clique para mandar direto para a loja. O que vai mandar ali, então, é o preço, a pessoa vai ver as fotos, as melhores fotos e tal, e vai se decidir pela compra. Se você introduz essa coisa do relacionamento, que não muita gente faz, a pessoa começa a conhecer melhor, ao longo do tempo ela só compra de você. Isso tem acontecido. Por isso que isso se sobressai. Para quem está começando, é muito melhor começar assim. André, ainda não sou conhecida, o que eu faço? Vamos lá, vamos pro relacionamento. Para quem está começando... Tem uma câmera, uma câmera, né? Não, um celular tá bom, né? Câmera do celular, tiram foto aí. André, em quanto tempo essa pessoa que está começando tem resposta? Então, depende muito da pessoa, mas o meu curso... faz uma promessa de primeira venda em 4 semanas, se a pessoa se dedicar do jeitinho que eu faço lá. Então eu recebo depoimentos da galera que vende em até 4 semanas a primeira venda. Né? Você consegue fazer isso porque você muda completamente a maneira como você trabalha em relação aos demais artesãos. Tem pessoas, né? A gente falou sobre o medo de vender, mas tem pessoas que, por exemplo, assim, tem medo de vender, de jogar na rede social porque acredita que não vai dar conta da demanda. Porque a gente fala em rede social, que é algo expandido, né? Você falou assim, ó, a partir do momento que eu jogo no Facebook, eu estou atingindo lá Brasil acontece e mundo, né? Acontece com muitas lojas, na época de Natal, na época do, né? Dia das Mães, você vai fazer, você tem que tomar cuidado, porque você pode vender demais, né? Exatamente. Então, tem, mas não é um medo muito real, porque isso não acontece da noite pro dia, não é tão simples. Eu disse, primeira venda em até 4 semanas, primeira venda, né? Aí você pega o jeito, aí você começa a vender mais, né? Mas eu tenho alunas, eu tenho vários tipos de alunas, eu tenho uma que aconteceu isso com ela. Olha o mindset, a importância do pensamento que você tem. Então ela recebeu uma grande encomenda e ela trabalhava sozinha. O que eu faço agora? Vou contratar gente e vou ensinar. Essa é a hora de artesã também não ficar muito naquela, só eu faço bem feito, o produto é só o meu, né? E eu tenho outra aluna que ela simplesmente falou, nossa, não dá, e rejeitou. Olha a possibilidade de subir, né? Então aí depende muito da mente da pessoa, mas tem essa dúvida sim, Rafael. Tá, você falou sobre ensinar. É legal também dar aulas online? Olha aí, essa é uma alternativa, porque quem faz adora ensinar.
É ou não é verdade? Você faz uma coisa que você gosta tanto, você acha tão bonito, você quer ensinar. Eu vou na casa da minha tia Elza, ela quer me ensinar patchwork, porque gosta, né? E aí Já aprendeu, André? Já aprendeu a fazer? Já aprendi. Pô, blocos básicos, 9-patch, já sei tudo isso agora, não sabia nada disso, né? E aí, dar aula pela internet é muito possível. Tem cursos específicos para isso hoje e não é caro dar aula pela internet. Você monta uma área de membros, de repente você nem precisa de um programador. Tem cursos que você consegue fazer em casa. Agora, minha amiga Tesã, é óbvio que você precisa de algum conhecimento mínimo em internet. Você precisa E o conhecimento mínimo que eu digo, Rafael, Maria, é o seguinte: não é nada de muito grandioso. É saber clicar no botão voltar, é saber o que é o navegador, Google Chrome, Firefox, né? Como é isso. colocar no YouTube, né? Exato, que é coisa simples, né? Porque o YouTube hoje em dia você dá uma gugada no próprio YouTube ali, você descobre tanta coisa, né? Mas é possível, Rafael, é com isso que eu trabalho, é isso que mudou minha vida e várias artesãs estão adorando fazer isso e estão começando a ter as suas áreas de membros. Há um mês e pouquinho atrás, inclusive, foi lançada uma plataforma gratuita para você fazer isso, para dar aula gratuitamente. É óbvio que depois eles ganham comissão, o que é muito justo. Eu pago comissão, todo mundo que dá aula paga um pouquinho. Mas você não precisa mais pagar, contratar programador, fazer aquela coisa enorme. Ai, meu Deus, André, isso está fora do meu alcance. Não Seria mais. como se fosse uma rede social voltada para isso? É uma área de membros onde você recebe alguma mensalidade e aí você não é uma rede social, a pessoa recebe login, senha e acessa. Quem que é o público consumidor mais ativo hoje, que mais compra artesanato? Que mais compra artesanato? Donas de casa compram muito artesanato. Muito artesanato. Donas de casa compram muito. Então é cativar dona de casa. Isso, O segredo seria escolhe esse. o seu público, porque a idade também faz diferença, e aí você estuda um pouquinho mais ele. É isso aí, muito obrigada. Nossa, deu uma Eu gostei, André. arejada aí. Passa o né? seu contato pra gente, então, por favor, pro pessoal que tá acompanhando o nosso programa, né? Claro, posso passar o site O então? site, vai lá. O site é o www.marketingparaartesanato.com.br. Só dizendo rapidinho, nesse site tem um podcast, toda terça-feira no meu site, você pode ouvir. Quando você está fazendo o seu trabalho lá, tem um podcast semanal te dando dicas em áudio, até para você não perder tempo. É gratuito. Gratuito. Isso que é bom também. É gratuito. É um passo a passo aí pra você começar a aprender. É isso aí. Gente, ó, nós vamos fazer então o intervalo e no próximo bloco tem artesanato, né, Maria? Tem um revisteiro de caixote. A Ana Bittar já está aqui, prestando atenção, inclusive, em toda a nossa conversa. Ela é artista plástica, já veio ao programa. Então, esse revisteiro de caixote sustentável é muito bacana e a gente vai aprender a fazer daqui a pouco, depois do intervalo. Já já.